representar o belo, escolhemos o quadro Torre de Babel, feito por Peter Bruegel, o velho, que usou a técnica de óleo no painel. Peter Bruegel viveu na região de Flandres, atual Bélgica, e além de pintor, era também escultor, arquiteto e decorador de tapeçarias e vitrais. Ele costumava pintar cenas e personagens do campo, ficando conhecido como Bruegel o camponês, mas geralmente era mencionado como o velho, para distingui-lo de seu primeiro filho. Estudou pintura com Peter Cook, tornando-se mestre da Guilda dos Pintores de Antuérpia em 1551. Nessa época, viajou para a Itália, aprendendo a técnica renascentista. Outro ponto marcante de seu trabalho são os temas em que ele expunha as loucuras e fraquezas humanas. Mas a Torre de Babel ainda foi tema de outras pinturas de Peter. Além da Torre de Babel Great, foi encontrada a Torre de Babel Little e ainda outra que está perdida. As pinturas retratam a construção da Torre de Babel, baseada em Gênesis. A descrição de Bruegel da arquitetura da torre, com seus numerosos arcos e outros exemplos de engenharia romana, é deliberadamente reminiscente do Coliseu romano, que os cristãos da época viam como um símbolo de arrogância e perseguição. A torre também simbolizava a agitação religiosa entre a Igreja Católica e a religião protestante poliglota, que era cada vez mais popular na Holanda. Embora à primeira vista a torre pareça ser uma série estável de pilares concêntricos, após um exame mais detalhado, é evidente que nenhuma das camadas se encontra uma horizontal verdadeira. Em vez disso, a torre é construída como uma espiral ascendente. Ambas as torres são mostradas parcialmente construídas com fachadas de pedra sobre uma estrutura maciça de tijolos, uma técnica típica da arquitetura romana, usada no Coliseu e em outros imensos edifícios romanos. O autor que pintou a obra escolhida foi Francisco Goya, nascido em 30 de março de 1746 e morreu no dia 16 de abril de 1829 em Bordeaux, na França. Foi um dos maiores mestres da pintura espanhola, acreditava na liberdade de espírito e não seguia o estilo e método de seus mestres. Ele relacionava suas pinturas com seus pensamentos. A arte ele expressa desde o aspecto da existência humana, indivíduos, moralidades, sentimentos, políticas, até sensações que nos trazem para nossas pulsões primárias. A obra El Aquelarre é considerada feia por possuir representações de forma grotesca e desproporcional para os padrões humanos, como que está conduzindo o ritual em El Aquelarre, podendo serem consideradas mal feitas e causar um desequilíbrio na forma estética. Goya foi um dos artistas que deu continuidade ao sublime no século XIX. Ele possuía um olhar que revelava uma individualidade onde seus caprichos não se conservem apenas na aparência ou superfície, mas se aprofundam no real. Sobre a obra. A cena pertence à estética do sublime terrível, provoca um desassossego no espectador, uma espécie de pesadelo. Neste quadro prevalecem os tons obscuros, e é por isso que o ambiente está em uma paisagem noturna. Nesta tela, um dos rituais do Coven é mostrado. O diabo está sendo representado por uma grande cabra, Uma lenda figurativa na cultura cristã. sentada, coroada com folhas de uva, grandes olhos redondos e bem abertos. Está servido por bruxas velhas e jovens que oferecem crianças. Pássaros da noite, ou morcegos, ou vampiros, tendo várias interpretações, passam sobre suas cabeças, representando feiticeiros voando. Goya usou para essa pintura um tom avermelhado, junto com uma pincelada mais solta, um pincel muito fino. O tecido original atinge a borda do quadro, dando para ver a preparação em toda a pintura. Goya retratou a bruxaria do século XVIII e XIX. Nessa época, eram considerados bruxos aqueles que não seguiam a fé cristã. As figuras possuíam uma aparência fora dos padrões, para influenciar as pessoas a não seguirem esse caminho.